Bem-vindo ao canal Estrelas da Música, amantes da música e entusiastas da história. Hoje, mergulharemos na fascinante trajetória de Ritchie Valens, um ícone musical cujo legado continua a ressoar através do tempo. Dos primeiros acordes em Pacoima à descoberta na DUFI Records e, por fim, a tragédia que marcou do dia em que a música morreu, e exploraremos a vida e carreira de Ritchie Valens. Preparem-se para uma viagem pela história da música que transcende gerações. Ritchie Valens, nascido como Richard Steven Valenzuela em 13 de maio de 1941, teve uma infância marcada pela diversidade cultural em Pacoima, Califórnia. Crescendo em um ambiente onde as tradições mexicanas se entrelaçavam com a efervescência da cena musical americana, Ritchie absorveu desde cedo uma rica mistura de influências. Seu fascínio pela música se manifestou precocemente, impulsionado pelas sonoridades ousadas de artistas como Little Richard e B.B. King, cujas músicas ecoavam pelas ruas de Pacoima. Desde os primeiros acordes, ficou evidente que Ritchie possuía um dom excepcional. Sua família, sensível à sua paixão e talento, não apenas encorajou, mas também apoiou ativamente seus esforços musicais. Esse apoio não apenas forneceu as condições para seu desenvolvimento artístico, mas também estabeleceu a base para o florescimento de um jovem músico destinado a deixar uma marca indelével na história da música. Ritchie não apenas absorveu as influências musicais ao seu redor, mas também começou a criar uma identidade sonora única. A fusão de elementos do rock and roll americano com as raízes da música mexicana começou a definir sua abordagem distintiva. Essa mistura inovadora não apenas refletia sua própria experiência multicultural, mas também antecipava a evolução da música popular. Assim, a infância de Ritchie Valens, permeada por uma atmosfera culturalmente rica e o apoio caloroso de sua família, estabeleceu as bases para uma jornada musical extraordinária. Seus primeiros passos na música refletiam não apenas uma resposta a influências externas, mas também a expressão autêntica de uma voz única prestes a ecoar pelos corredores da história musical. O ano de 1958 revelou-se um ponto crucial na vida de Ritchie Valens, quando as estrelas se alinharam para lançá-lo no cenário musical. Nesse ano transformador, Ritchie teve a oportunidade de entrar no estúdio da DUFI Records, uma porta que se abriria para um destino extraordinário. Sob os olhares atentos do experiente produtor Bob Kenny, Ritchie não apenas gravou músicas, mas deixou uma impressão indelével que ressoaria na indústria. O que cativou imediatamente Kenny foi a singularidade da abordagem musical de Ritchie. Sua capacidade de fundir de maneira envolvente os elementos do rock and roll americano com a riqueza da música mexicana era notável. Cada acorde, cada nota, parecia ser a expressão autêntica de uma identidade musical em formação. A voz cativante de Ritchie, envolta em emoção e autenticidade, serviu como um farol, destacando-o em meio à multidão de aspirantes. Foi nesse estúdio que a promissora carreira de Ritchie Valens começou a decolar. Bob Kenny, reconhecendo o potencial explosivo do jovem músico, ofereceu-lhe um contrato de gravação. Esse marco não apenas simbolizou o reconhecimento da indústria, mas também marcou o início de uma jornada meteórica que o levaria a se tornar uma das figuras mais emblemáticas da música do final dos anos 50. Assim, a descoberta musical de Ritchie transcendeu as simples gravações, foi o ponto de partida para um legado musical duradouro. Seu encontro com a DUFI Records e Bob Kenny não foi apenas uma assinatura de contrato, mas sim a união de forças que desencadearia uma revolução musical liderada por um jovem talento destinado a transcender fronteiras e influenciar gerações vindouras. O ano de 1958 se revelou como um divisor de águas na trajetória de Ritchie Valens, um capítulo que iria moldar o curso de sua carreira musical. A porta que se abriu para ele foi a DUFI Records, um estúdio que se tornaria o epicentro de suas primeiras gravações e do início de uma jornada que ecoaria pela história da música. Ao adentrar o estúdio, Ritchie não apenas gravou melodias, mas também desencadeou uma tempestade de inovação sonora. A figura-chave nesse encontro providencial foi o produtor renomado Bob Kenny, cujo ouvido perspicaz para talento emergente captou imediatamente a singularidade de Ritchie. Foi a fusão magnífica de rock and roll, intrinsecamente americano, com as influências vibrantes da música mexicana, que conquistou Kenny. A habilidade de Ritchie em entrelaçar esses estilos distintos de maneira fluida e autêntica não só conquistou o produtor, mas também selou seu destino na indústria fonográfica. O contrato de gravação que Ritchie conquistou não foi meramente um acordo comercial, foi a validação de seu talento inegável. Este momento simbólico marcou não apenas o início de uma carreira promissora, mas também sinalizou a ascensão de um jovem visionário que trazia consigo uma revolução musical.
As notas gravadas na DOFI Records não eram apenas registros sonoros, eram os primeiros capítulos de uma narrativa musical que ecoaria pelos corredores da história, ecoando a fusão cultural que definiria Ritchie Valens como um ícone imortal da música. À medida que os holofotes da fama iluminavam o caminho de Ritchie Valens, sua jornada também se entrelaçava com desafios e triunfos pessoais que moldariam a narrativa de sua vida. O sucesso rápido e avassalador trouxe consigo uma pressão implacável, um fardo que muitos artistas enfrentam ao serem catapultados para a ribalta. Para Ritchie, a magnitude da ascensão meteórica trouxe consigo expectativas crescentes, tanto da indústria quanto de seus próprios admiradores. Enfrentando esse turbilhão de desafios, Ritchie Valens se tornou um exemplo notável de resiliência e autenticidade. Sua resposta aos obstáculos não foi apenas musical, mas também um testemunho de sua força interior. A autenticidade que ele injetava em cada nota, cada performance, tornou-se um farol, guiando-o através das tempestades da fama. A paixão pela música, arraigada em sua essência, tornou-se não apenas um meio de expressão, mas também uma âncora que o manteve firme diante das adversidades. No epicentro dos desafios, Ritchie encontrou força nas palavras de suas próprias canções e no apoio daqueles que reconheciam não apenas seu talento, mas também a humanidade por trás da estrela. Sua capacidade de transcender as dificuldades pessoais não só inspirou admiradores, mas também conquistou o respeito e camaradagem de colegas na indústria musical. Assim, enquanto os desafios moldaram a jornada pessoal de Ritchie Valens, seus triunfos foram tecidos com fios de resiliência e paixão. Sua história não é apenas a de um músico extraordinário, mas também a de um ser humano que, diante das pressões e expectativas, encontrou uma voz autêntica que continua a ressoar nas mentes e corações daqueles que se conectam com a verdade eterna da música. Em fevereiro de 1959, uma sombra indelével caiu sobre a música, marcando um capítulo sombrio que ficaria conhecido como o dia em que a música morreu. Foi nesse fatídico dia que Ritchie Valens, juntamente com Buddy Holly e The Big Bopper, perdeu a vida em um trágico acidente de avião. A notícia abalou não apenas os corações dos fãs, mas também deixou um vazio profundo na indústria musical, que perdeu 3 talentos promissores em um instante. A partida prematura de Ritchie Valens, um jovem cujo brilho musical estava apenas começando a iluminar o mundo, deixou uma lacuna que nunca poderia ser totalmente preenchida. No entanto, o que se seguiu após essa tragédia transcendental foi a ascensão de um legado duradouro que ressoa através do tempo. A música, apesar da brevidade da carreira de Ritchie, tornou-se imortal, continuando a influenciar e inspirar gerações subsequentes. O legado de Ritchie Valens vai além das notas e acordes, é um testemunho da efemeridade da vida e da eternidade da arte. Suas contribuições, desde o icônico La Bamba até suas melodias mais profundas, continuam a ecoar não apenas nas ondas sonoras, mas também nas almas daqueles que encontram conforto e inspiração em sua obra. O impacto de Ritchie Valens transcendeu o tempo, deixando para trás um legado que serve como lembrete de que a música, mesmo diante da tragédia, tem o poder de transcender as circunstâncias efêmeras da vida humana. E assim chegamos ao final desta jornada pelo vibrante universo musical de Ritchie Valens. Sua vida foi um testemunho de resiliência, autenticidade e paixão pela música. Mesmo diante da tragédia que silenciou sua voz precocemente, seu legado perdura, ecoando como um lembrete eterno do impacto transformador da arte. Espero que tenham apreciado essa exploração da vida de um verdadeiro pioneiro musical. Se vocês gostaram, deixem seus comentários e compartilhem suas próprias experiências com a música de Ritchie Valens. Continuem sintonizados para mais histórias fascinantes no mundo da música. Até a próxima, aqui no nosso canal dedicado à celebração da arte e da nostalgia musical.